Queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Uma felicidade poder estar aqui com vocês mais uma vez nesse vídeo aula da revista para adultos CPAD, segundo trimestre. Hoje nós estaremos trabalhando a quinta lição. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Compartilhe, curta, comente. Compartilhe o link para seus amigos, fale alguma coisa lá, dá um link, deixa o sinalzinho lá, o sininho ativo para receber informações. Olha, Deus abençoe, que Deus te dê um dia de graça e de bênção no nome poderoso de Jesus. Vamos já para a lição, que tem bastante coisa para falar também dessa lição. Lição número 5, os inimigos do cristão. Essa é a lição. Os inimigos do cristão é o tema. O texto em classe está em Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao 14, e 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. São textos curtos, mas que demonstram, que apontam quais são os nossos adversários, os nossos inimigos. Claro que Efésios vai entrar, eu vou falar de Efésios um pouco, vai entrar, não colocaram aqui no texto em classe, mas está no corpo da revista Escola Dominical, mas ali também, não só ali, como em Colossenses, tem as características ou tipos de inimigo no sentido hierárquico, do maior para o menor ou do menor para o maior. Então a gente vai vendo ali que existe realmente no texto sagrado apontando para quem realmente é o nosso inimigo. Então, no livro que eu escrevi sobre João Batista, o maior entre os nascidos de mulheres, lá tem um verbo, por exemplo, que é muito difícil de ser traduzido, porque diz lá em Mateus que o reino dos céus sofre e os violentos se apoderam dele. Então, o reino está sofrendo por causa da perseguição ou ele está sofrendo por causa dele mesmo? Então é uma coisa bem difícil. Então os inimigos aqui vão ser caracterizados a carne, o mundo e o diabo. Vamos entender que nessa perspectiva dos inimigos, na parte do mundo também estejam as pessoas, governos e assim por diante. Então, palavras-chave: cristão, inimigo, carne, diabo e mundo. Foram essas que eu separei e vou repetir porque isso ajuda no desenvolvimento da sua aula, ou você que não é professor, mas que está me ouvindo. Então você tem cristão, inimigo, carne, diabo e mundo. Porque aí não só temos a carne, o diabo e o mundo, então você tem inimigos também governamentais, pessoas e tal. Introdução. Todo crente precisa lidar com os seus adversários. Eles são comuns a todos os que servem a Deus. A Bíblia diz isso, que todos sofrem a mesma coisa no mundo inteiro. O mundo, eu vou repetir, todos os que servem a Deus, no caso, sofrem de maneira comum uns aos outros. A carne, o mundo e o diabo. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vencer os inimigos implica ter uma vida totalmente ligada ao Filho de Deus. Então todo crente, gente, todo crente precisa lidar com seus adversários. Então às vezes o inimigo usa perseguição, usa caluniadores, usa pessoas que se levantam contra você, e você precisa lidar, aprender e saber lidar com o seu adversário. Então, com a sua carne,
com o diabo, com o mundo. Então todos, isso é comum a todos os servos de Deus, e é necessário aí então ter graça, ter paciência, ter fé para permanecer de pé. Olha, quando se fala de sofrimento, quando se fala de perseguição, de luta, quando se fala de inimigos, logo a gente vai, entender que não é fácil. Não é fácil suportar, não é fácil viver, não é fácil pagar o preço, mas Deus está conosco e com certeza a gente vai vencer. Então, o primeiro tópico, a estrutura é praticamente a mesma, 3 grandes tópicos com 3 subtópicos em cada parte. Primeira grande sessão é o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Gente, não vamos aqui debater qual seria o primeiro inimigo, porque se a gente olhar direitinho, o primeiro inimigo da gente é a própria carne, né? Porque 24 horas conosco, então aqui a ordem não altera o resultado, entende? O problema são realmente os adversários, mas a ordem aqui não altera os resultados. Então, o primeiro inimigo cristão, o diabo. O diabo é real. O testemunho bíblico aponta para a realidade da existência do diabo. Os 2 testamentos tratam sobre ele. Claro que menos no Antigo Testamento, mas com maior evidência no Novo Testamento. No Antigo Testamento quase não aparece a palavra de diabo, Satanás. Quando aparece Beelzebul, não tem nada a ver com o príncipe dos demônios, mas tem com o Deus de Ekron. Eu vou falar sobre isso já. Então o Antigo Testamento não tem muito essa ideia. Tem no livro de Jó, tem algumas coisas em Salmos, Zacarias, Ezequiel, mas assim, não dá pra gente fundamentar nenhuma doutrina sobre isso. Então, aonde é que a gente tira a doutrina dos demônios? Geralmente no Novo Testamento, que vai trabalhar aí a questão da demonologia, que é estudado junto com a angelologia. Paulo afirma em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra, olha isso, gente, principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Quatro aqui categorias de adversários no sentido do mundo celestial, no mundo dos espíritos, aonde? Nos lugares celestiais. Então, potestades, estão aí hostes espirituais, príncipe das trevas deste século, nos lugares celestiais. Então isso são hostes, isso são classificações de seres espirituais numa hierarquia de grandeza, dos mais poderosos àqueles que são menos poderosos. Então esses são tipos de demônio que nós enfrentamos, e Lucas diz lá que nós receberemos poder para pisar serpentes e escorpiões. Gente, isso é uma palavra, uma linguagem figurada, serpentes e escorpiões, para dar enfatizar a ferocidade, a letalidade desses inimigos. Então você tem serpentes. Então a gente precisa pesquisar quais tipos de serpentes Jesus estava abordando, Lucas estava abordando naquele momento. Que tipo de serpentes viviam naquele deserto, naquele período? E quais hoje são existentes ainda no deserto ou em qualquer selva, para a gente entender o tipo de letalidade. E escorpião também tem vários tipos. Eu já vi aquele amarelo, pequeno assim, e dizem que numa parte aqui do Rio de Janeiro tá uma febre de escorpião. Então, eu lembro que quando eu vi, eu dei um salto. Eu estava numa roça lá em Minas Gerais e dei um salto que eu quase cheguei no Rio de Janeiro por causa do medo, do susto. E a pessoa que estava comigo falou, olha, cuidado que aqui tem escorpião. E eu tô lá mexendo na terra e daqui a pouco o bichinho saiu. Eu saí correndo. Então, isso mostra a letalidade. Então, eu tô falando de um tipo
tem aquele escorpião grandão, negro, tem outro tipo de escorpião. E aquele ali, a pessoa disse para mim, ó, uma ferroada desse escorpião vai subindo assim pro braço, vai criando tipo uma íngua debaixo da axila. E é uma dor terrível. E aí ele disse que só tinha uma coisa para cortar essa dor, era o fogo. Porque a dor do fogo era maior do que essa dor, então ela acabava com aquela dor. Assim, então, gente, a gente tá vendo que ele é real. O diabo é real e nós vamos falar sobre isso mais aqui também. A descrição de Satanás. No Novo Testamento, em qualquer aparição de Satanás, em algum texto, demonstra a existência de sua personalidade e serve como argumento para provar a sua existência. Nos escritos neotestamentários, neotestamentário significa Novo Testamento, porque a gente não pode ficar repetindo palavra. Nos escritos neotestamentários, Satanás não pode ser considerado apenas uma personificação do mal, ou seja, no Novo Testamento ele não pode ser considerado como apenas uma personificação, pois isto faria com que sua personalidade fosse negada, o que não é possível em Satanás, porque ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem intelecto, Mateus 4, 1 a 11. Ele tem emoções, 1 Timóteo 3, 6, Apocalipse 12, 17. E vontade, João 13, 2, Atos 5, 3, João 10, 38, 1 Coríntios 7, 5. Só estou falando isso para alguém não dizer assim, ele não tem base bíblica. E 2 Timóteo 2, 26. E estou tirando isso aqui eu fiz um recorte da minha tese de doutorado, tá, gente? Que são características próprias de alguém com individualidade. Então, o diabo, ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem vontade, que são características. Então, eu não posso, a partir do Novo Testamento, afirmar que ele não é um ser, que ele não é, na verdade, uma pessoa. Então, ele é também um ser pessoal. Eu não posso apenas personificar. Isso eu tiraria a personalidade dele. Teria uma personalidade negada. Então, você tem que olhar. Geralmente é usado aqui para Satanás, é masculino. O artigo é no masculino. Então, não está usando um neutro. Que lá para demônio, que daqui a pouco eu vou falar sobre demônios, e aí, demônio, sim, é usado o artigo neutro, porque no grego tem masculino, feminino e neutro. E aí, o masculino aponta que é uma pessoa, o feminino aponta que é o mundo feminino. E o neutro, coisas, objetos abstratos e tal. E não só abstratos, mas coisas no seu geral, como mesa, navio e outras coisas mais. Mas aqui a gente vai trabalhando, então não tem como negar essa questão de pessoalidade aí de Satanás, porque ele tem, sim, sentimentos que são voltados para a pessoa. Então ele é um indivíduo e precisa de ser levado a sério. A identidade do inimigo. Em Mateus, por exemplo, eu separei, é apresentado 3 figuras satânicas. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo ali 22 ao 32. Existem 3 figuras satânicas em Mateus ali. Beelzebu, o adjetivo plural demônios, no grego Beelzebu é Beelzebu, o adjetivo plural é daimonia ou daimônia, que são demônios. E aparece também o termo Satanás. No grego é praticamente a mesma coisa em português, Satanás. No versículo 26. As citações dessas representações malignas no texto de Mateus demonstram que havia uma consciência popular no primeiro século sobre os demônios e o império de Satanás. Então, no Evangelho de Mateus, você já tem ali uma perspectiva de que naquele período já existia uma consciência da existência aí, uma consciência popular sobre os demônios e o império de Satanás.
A gente pode já até dizer que Beelzebul e Satanás são a mesma designação para a mesma pessoa. Agora, demônios já são outros seres espirituais. Mas Satanás, diabo, capeta, demônio, Satanás são designações para uma mesma pessoa. Só muda mesmo a nomenclatura e o seu significado. O nome Beelzebul, que no português, é o termo usado por Mateus para se referir ao príncipe dos demônios, Ahontiton Daimonion. Então, esse termo é para referenciar ao príncipe dos demônios, que tanto serviu para identificar o seu papel no império satânico, como demonstrar a sua hierarquia entre os demônios. Gente, eu já li literatura, porque nós aprendemos a vida toda dizendo que Satanás não incorpora. Mas eu li literaturas, que não vou dizer que concordo ou que não concordo, e vou deixar aberto aqui de propósito para vocês também pesquisarem. Eu já li literatura que diz que o camarada, que o autor, acredita sim na incorporação satânica, ou seja, o diabo pode sim incorporar em pessoas. Aqui, Mateus está dizendo o seguinte: esse Beelzebul é o príncipe dos demônios, ou seja, ele é o maior. Então você vê que ele tem uma hierarquia entre esses seres espirituais. Tanto serviu para identificar o seu papel, qual é o seu papel no império e qual é o seu poder hierárquico. Então ele tem a primazia, ele é o príncipe, ele é o principal aí. E em todo o evangelho de Mateus, somente aparece em Mateus 10, 25, 12, 24 e 27. O uso da palavra Beelzebul traz em si o nome do deus cananeu Baal, bem habitual no Antigo Oriente Próximo e reconhecido como deus da cidade de Ecrom. Isso está em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, que pode significar ainda Deus do esterco ou Deus das moscas. O qualificativo Zebul, que aí aqui já é hebraico, o próprio qualificativo Zebul, príncipe, Baal, está presente nos antigos textos ugaríticos. Então isso aqui é ugarítico também. E o epíteto Beelzebul é encontrado no 8º século antes de Cristo. Então aqui você vê que a palavra ela é muito antiga, mas não se referia a demônio, se referia, no caso aqui, ao deus das moscas, ao deus do esterco, ao deus Baal, que é o deus de Ecrom, porque essa perspectiva ela vai crescendo já no período pós-exílico, aí é que vai tendo uma ideia do pós-exílio de Beelzebul, de demônio, essas coisas mais. Os autores cristãos, deixa eu ler aqui, como inscrição púnica, os autores cristãos, ao utilizarem Beelzebul, fizeram para descrever um simples demônio, quer dizer, já nos evangelhos, já colocaram ele como um simples demônio, ou seja, não é um deus, não é alguém assim de tanta importância para os autores do Novo Testamento, um demônio qualquer. Com a intenção, olha isso, com a intenção de ridicularizar a fraqueza do deus cananeu Baal. Ou seja, eles apenas colocam o Beelzebul numa categoria de um demônio para descaracterizá-lo como o deus lá de Baal. Porque para nós só existe um Deus e acabou, não há mais ninguém. A palavra usada no Novo Testamento para se referir a demônios é daimonion, ou demônio. Um adversário de daimon, ou seja, um adjetivo, melhor falando, desculpa, e daimonion é um adjetivo de daimon, divindade. A escolha do adjetivo plural de daimonia, demônios, foi uma alternativa deliberada, pois não se refere ao masculino e nem ao feminino. Por isso que eu falei lá no neutro, tá no neutro. Mas sim ao gênero neutro,
porque não se refere a uma pessoa, mas de coisa, demônios. É um adjetivo substantivado, sinalizando que é uma personificação de uma entidade abstrata. Então, essa intenção do adjetivo se tornar substantivo, ficar substantivado, é para dar a ideia de que ele sai do nível do abstrato para uma personificação, ou seja, ele sai do mundo abstrato e entra numa personificação para demonstrar que é um ser, que é um personagem destruidor, um personagem que ataca. O judaísmo intertestamentário, aquilo que eu falei para vocês, pós-exílico, o que é intertestamentário? Entre um testamento e o outro, ali no meio. Isso é falado lá. A peculiaridade do uso de demônio no judaísmo intertestamentário, entre um texto e o outro, do Novo e do Antigo, e por alcançar no cristianismo do primeiro século, é que esta palavra não evidencia mais poderes espirituais divinos que incidem para o bem ou o mal das pessoas, como entre os gregos, mas exclusivamente como poderes espirituais antidivinos, ou seja, essa palavra não foi usada para demonstrar mais poderes como os gregos acreditavam, não, mas para evidenciar exclusivamente como poderes espirituais antidivinos, que é o que eles são, porque o daimon significa o quê? Divindade, poder divino. Então aqui é um poder antidivino, ou seja, um poder contra a divindade. Então tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é santo, os demônios são anti isso aí. Os demônios são contra isso aí. Então ele sai do mundo neutro, da perspectiva do abstrato, e entra para a questão da personificação, para demonstrar aí sua ferocidade, seu poder e também sua capacidade de se personificar para demonstrar aí um poder antidivino. A crença em demônios é comprovada em diversos textos da comunidade de Qumran. Aí é uma comunidade lá em Qumran, isso aqui já é uma perspectiva bem mais acadêmica e tal. Um outro termo usado por Mateus para se referir ao líder dos demônios é Satanás, no grego, que já nos tempos de Jesus recebeu a típica designação Beelzebul. Nos textos da Bíblia hebraica, a palavra para Satanás é Satã, que pode significar opositor, contrário, rival, inimigo e adversário. Ou seja, no hebraico, uma pessoa numa guerra é Satã, é Satanás. Então essas pessoas seriam o inimigo, adversário. Então, no contexto do Antigo Testamento, a palavra já é mais voltada nessa perspectiva. Como no caso de alguns inimigos humanos. Isso está em 1 Reis 11, 14. Se você olhar o texto hebraico, vai ter essa palavra lá. Ainda se refere a um ser celestial. Aí está em Números, está em Jó, está em 1 Crônicas e Zacarias. Então, nesses textos, então você tem textos que Satã se refere ao inimigo comum, um ser humano, pessoas que podem se levantar contra, que isso não é diferente na atualidade, e também pode se referir a um ser celestial, como em Jó, né? Quando veio lá os filhos de Deus e também veio Satanás e tal, nos 2 primeiros capítulos, e aí tem também em Números, em Crônicas e em Zacarias, também falando desse ser. Na literatura de Qumran, há consideráveis ditos sobre a figura de Satanás, principalmente chamando-o de Belial. Então Satanás também é chamado de Belial. A Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, traduziu o termo hebraico Satã para o grego diabolos. Então você tem Satã, que é Satanás, que é traduzido também. Na verdade, a palavra Satanás pode-se dizer que é uma transliteração do hebraico.
E aí vai traduzir para o grego diabolos, aqui ó, tá no masculino por causa do artigo ró, diabolos, então significa aqui que é a mesma coisa, adversário, inimigo, com o significado de caluniador, como nos livros de Jó e Zacarias. E essa palavra passou a ser um termo técnico para um personagem específico. Então, esse é o termo que até a gente mais usa, né? A gente nem fala tanto Satanás, a gente fala mais diabo. O capeta é falado mais popularmente, né? A palavra capeta. Não tem nem na Bíblia, mas a gente poderia até pesquisar etimologicamente da onde... É claro que surgiu etimologicamente aqui dessas palavras, mas como surgiu no vulgo popular esse termo? Então aqui, gente, eu acredito que ficou bem claro essa ideia do nosso adversário. Então você tem espíritos enganadores, você tem doutrinas de demônio. Então olha como é que eles são perspicazes, criam doutrinas. Eles criam doutrinas a partir da onde, gente? Da Bíblia. Quem foi o primeiro herege? Quem foi o primeiro exegese, né, que colocou no texto aquilo que não estava? Foi a serpente, que é outro nome também dado para designar. Então você está lá, o dragão, aí a antiga serpente, então a serpente que está no mundo, lá na criação, está no final agora como o dragão. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque qual é a imagem que a gente tem de dragão? Ou os dragões do estilo chinês, da Ásia, ou nós temos ideia dos dragões da Idade Média que passavam nos filmes, que tem nos livros, que não tem nada a ver. Aí a gente tinha que olhar pelo menos para a Sagrada Escritura ou entender se João está escrevendo e olhando um dragão numa perspectiva grega. Aí se olhar numa perspectiva grega, você tem lá aquela quimera, né? Você tem aquele animal que tem várias cabeças também. Então você tem que olhar para essa perspectiva. Então esse é o mundo dos demônios, que são nossos inimigos, gente. Não há trato com eles. Nosso trato é com Jesus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O segundo inimigo do crente, do cristão, a carne. Conceito bíblico de carne. 2 autores bíblicos são usados aqui nessa lição, Paulo e João. Poderíamos até fazer uma pergunta. Será que João poderia ter sido influenciado por Paulo? É uma pergunta, tá, gente? Não vou responder, não. Em João, porque Paulo não conhece os escritos de João, mas João possivelmente. Mas João tem um vocabulário muito também, muito próximo a Paulo, mas ele também tem um vocabulário muito próprio, não só no Evangelho, mas também nas cartas. Então, os autores consideram-se praticamente, acho que, autores diferentes. O Apocalipse e as 2 cartas, possivelmente 2 primeiras cartas, ou as 2 primeiras cartas e o Evangelho pertencem a João, o apóstolo, e o Apocalipse e o outro João. Isso aí são ideias. Ou o contrário. 1 João e Apocalipse e o Evangelho é de João o apóstolo, e os outros é de um João chamado presbítero, que é o que alguns consideram. Mas vamos manter aqui como escrito joanino, como sendo João esse autor. Então são 2 aí autores, e aí eu perguntei, será que João não teria sido influenciado? Porque João conhece os escritos de Paulo, possivelmente, a gente não tem essa informação, mas é possível. Agora, ao contrário, é mais fácil dizer que Paulo não teve contato com os escritos, porque Paulo morre ali na década de 60, no finalzinho da década de 60, e João morre no final do 1º século. Em João, carne denota o indivíduo humano, conotando a sua condição débil e caduca, cuja última consequência é a morte. Carne sozinha é o princípio vital que não pode superar sua própria condição e gera sua própria debilidade, contrapõe-se ao espírito. Então, enquanto uma traz a ideia da sua caducidade, da sua velhice, do ser humano, do indivíduo em si, conotando também a sua situação de consequência à morte, e o homem é incapaz de sair disso,
Por outro lado, você tem a carne sozinha, que às vezes a carne aparece acompanhada com algum outro substantivo, adjetivo, e aqui ela sendo falada sozinha, ela é o princípio vital que não pode superar a sua própria condição. Qual é a sua própria condição? Pecaminosa, e gera a sua própria debilidade, de pecador, que contrapõe o espírito. Então, não é a carne, quando se fala de ser, que contrapõe ao espírito, mas a carne pecaminosa, porque Paulo diz que nós somos o templo do espírito, então o espírito habita dentro desse corpo, dentro dessa carne. Aí aqui a gente pode falar que nesse sentido, soma e sarx pode ter uma mesma realidade, que são dois termos diferentes, soma e sarx, que soma significa corpo, que dá a ideia de pessoa, de ser, mais para o lado positivo. Uma vez ou outra que é usado para o negativo, e eu vou falar isso aqui agora. Em Paulo, carne é, em quase todas as aparições, a representação da pecaminosidade humana. Mas em alguns casos ela aparece de forma positiva para se referir ao corpo, como está em Romanos capítulo 8, versículo 13 em diante. Mas em alguns casos ela aparece de forma positiva para se referir ao corpo, e às vezes a palavra corpo se refere ao corpo pecaminoso. Então aqui você tem, às vezes, uma troca de soma no sentido negativo e sarx no sentido positivo. Mas na maioria das vezes a palavra sarx, a palavra corpo, a palavra carne, significa mais a ideia do pecado, daquilo que contrapõe ao sagrado. Então, o sarx é aquilo que está em Romanos 8. O espírito é uma coisa, a carne que é outra. Até a ideia de espírito ali, a gente tem que ver qual palavra ali, espírito, se refere ao Espírito Santo. Então a gente tem esse contraponto aí. Enquanto o espírito quer uma coisa, a carne quer outra, e isso é muito complicado. Então o apóstolo Paulo também vai trazer essa diferença, por isso que é usado esses dois autores aqui. Carne no Novo Testamento. Dois textos do Novo Testamento podem ser lidos para uma melhor compreensão sobre a carne. Romanos 8 e Gálatas 5. Neles há uma demonstração do que realmente a carne pode fazer e o que o Espírito contrapõe a essa carne, que em ambos os textos tem um sentido negativo de vida pecaminosa. Mas as obras da carne são... Aí vai falando lá, pá. E aí, Romanos, que quem se inclina para as coisas do Espírito tem vida e paz. Quem se inclina para as coisas da carne tem morte. Então você vê ali que tem um contraste, tem ali um contraponto. Então, esses dois textos esclarecem muito a ideia de carne para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Carne, e aí lembre-se, sarx no grego é carne, soma no grego é corpo, e tem diferença. E aí tem que olhar o dicionário. Eu sei, aqui já falei, mas para quem quiser se aprofundar mais, para poder falar ou para entender essa ideia de carne e corpo, entende? Aí você precisa compreender mais. Perspectiva, a perspectiva doutrinária da palavra carne. As obras, tanto as boas como as más, são realizadas por meio do corpo, carne. E desde a queda do homem, a relação carne e Deus deixou de existir. Pode até ter corpo e alguma relação, mas carne... Nesse sentido, é importante diferenciar os termos carne e corpo para entendermos em qual estágio está a vida do pecado, de pecado. Uma boa observação aqui é se precisamos olhar mais para o Antigo Testamento ou para o Novo Testamento, para compreendermos a perspectiva doutrinária do termo carne, porque essa doutrina, a gente tem que olhar mais para o Antigo Testamento ou tem que olhar ela mais para o Novo Testamento? Existem fundamentos doutrinários que só podem ser criados a partir do Novo Testamento. E aí a gente vai ter que olhar aqui no hebraico, entendeu? O que no hebraico isso aqui significa? E como eu não tenho tanto tempo, eu também não consigo me ater, senão fica muito extenso o vídeo. Então eu preciso entender, porque na lição trata dos dois testamentos, mas
Eu acredito que se olharmos mais para o Novo Testamento, por quê? Porque é a mesma palavra que é usada para o grego, para o hebraico, carne e corpo, porque no Novo Testamento carne e corpo são termos totalmente diferentes. E aí a gente vai criar aí uma doutrina a partir desse contexto. O terceiro inimigo do cristão, aqui é o terceiro tópico, o mundo. Perspectivas bíblicas da palavra mundo. As acepções de mundo são o mundo físico, o universo, a Terra, o lugar onde habita a humanidade. A humanidade que habita o mundo, grupo humano numeroso. A humanidade enquanto estrutura, em ordem socio-religiosa, inimiga de Deus. Com uma dupla acepção, local e social. Quando visto Deus e a humanidade, o mundo, a humanidade, é o objeto do amor de Deus. Quando é visto Deus e humanidade, então o mundo, ordem e o mundo, humanidade, é o objeto do amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Então quando olha o mundo nessa perspectiva de Deus ver a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo, ordem e injustiça, o mundo, humanidade, aliena-se de Deus ao rejeitar o seu plano criador, aceitando a ideologia que o oculta. Ou seja, o mundo como ordem, ele se aliena de Deus. Ele rejeita o plano de Deus, o plano salvífico, e vai aí para o plano mais ideológico, que o oculta. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeçam a luz do evangelho. Então, gente, isso vai ocultando os falsos valores próprios de um sistema de violência e morte personificado com o chefe do mundo. Então os falsos valores vão ocultando. E isso tem um chefe. Quem é esse chefe? Beelzebu, o príncipe dos demônios. 3 níveis de vícios infames. Concupiscência da carne. A palavra para concupiscência é epitimia. E significa desejo irregular e imoderado. Intenso desejo, ânsia, apetite, lascívia. Em João, 1 João 2,16, as referências dizem respeito àqueles desejos que estão fixados nos objetivos sexuais. Por isso, lascívia. Lascívia e luxúria são questões da pornografia, da prostituição, que é porneia. Então, olha o que é desejo da carne, desejo exagerado, porque concupiscência é isso. Um cristão não pode ter concupiscência. Por quê? Concupiscência é obra da carne, não é fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é temperança, é domínio próprio. Então eu não posso, como cristão, ter concupiscência. Eu preciso matar isso em mim a partir da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Isso aqui eu vou repetir, em 1 João 2,16, as referências dizem respeito àqueles desejos que estão fixados nos objetos sexuais, como prazeres, lucros, honras e semelhantes. Nesse sentido, a gente vai falar dos olhos, mas aqui eu falo, nesse sentido, os olhos são fatores importantíssimos para essa questão. Concupiscência dos olhos. Há uma intrínseca relação entre o ver e o sentir. Ou seja, os olhos são a porta aberta, ou as portas abertas, né? Para tanto para o que é bom como o que é mal. Então os olhos tá aberta aí. É uma porta aberta para o que for bom e o que for mal. É melhor sacrificarmos, né, gente? É melhor sacrificarmos um olho do que ir com os 2 para a condenação. Diz o ditado: o que os olhos não veem, o coração não sente. Significa que existe uma relação, né? Porque se você vê uma pessoa morrendo, você sofre, você chora e tal. Mas quantas pessoas também não morrem naquele exato momento?
e você não sente nada, porque você não está vendo, você não está sentindo. Então existe uma relação olho e coração. Então, se o meu coração, se meus olhos estiverem bons, meu coração vai estar bom. E assim sucessivamente. Se meu coração também estiver bom, porque tudo, né, quando vai para a mente, quando vai, já sai daqui, porque a própria Bíblia diz que é do coração que procede o adultério, que procede tudo. Então existe uma relação importantíssima, intrínseca entre olhos e coração, olhos e desejo, olhos e vontade, porque são eles que aguçam o desejo, a vontade, é pelos olhos. Né? Alguns até dizem, o peixe morre pela boca. Não, o peixe morre pelos olhos, porque ele vê a isca e vai atrás dela. Soberba da vida. A soberba, o orgulho, foi o motivo da queda de nosso arqui-inimigo. Jesus disse que somos os pequeninos e devemos servir uns aos outros para sermos realmente o maior. Devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo e que a igreja sinta o mesmo entre os irmãos. Então, somente assim a soberba da vida será vencida, quando nós nos despirmos de toda a nossa grandeza, de toda a nossa glória. Então, abandone. Tudo dos outros é inferior a você. Esquece isso, pelo amor de Deus, isso é coisa muito feia. Vencendo o mundo. Repita o versículo introdutório. Em 1 João 4, 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, para vencer o mundo, tem que nascer de novo. E para vencer o mundo, tem que ter fé. Então, a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir daí, tem um novo nascimento e a pessoa vai e consegue vencer o mundo, os vícios, os prazeres, os desejos. Cristo é o vencedor de todas as coisas e fortalece o crente para vencer. E é a partir de Jesus que venceremos o mundo. Gente, é a partir de Jesus. Concluo aqui minha aula. Os nossos adversários não se cansam e são pacientes. Sempre esperando uma oportunidade. Tá lá, hein? O diabo como um leão, ruge como um leão. Sempre esperando uma oportunidade para derrubar seja quem for. Mas venceremos por meio do conhecimento da palavra e por nossa obediência a Jesus de Nazaré. Firmemos nossas vidas nele. Firme-se em Jesus. Esteja em Jesus. Confie em Jesus. Ele é a nossa fonte de vitalidade. Deus abençoe. Até a próxima. Rádio Sky Irene. Um abraço.